Pessoal, vamos iniciar aí a correção das atividades de hoje, dia 1º de setembro de 2020. Nós temos aí para hoje uma atividade de português, onde nós vamos começar um projeto sobre contos de mistério, tá? São histórias aí que tem um pouco de mistério, suspense, um pouco de terror também, né? Eu sei que vocês gostam desse tipo de história que tem mais o suspense. E também a gente vai aprender um pouco sobre os números decimais, que a gente já tinha começado a trabalhar no EMAI, na parte de matemática. Então vamos começar. Contos de mistério. A gente vai fazer a leitura do texto, tá? Entrando no quarto misterioso, da página 204 e 205, para depois responder essas questões que vocês tinham que copiar no caderno, tá bom? Então vamos lá. Aqui, né, tem a apresentação desse projeto, né? A Contos de Assombração. E logo abaixo tem a história Entrando no Quarto Misterioso, de Adriano Messias. Então, eu vou ler para vocês, ó. Vou aproximar mais, né? Para ficar melhor para ver. Quem quiser acompanhar a leitura comigo, tá? A chave que abre a porta daquele cômodo sempre fechado, construído atrás da despensa, ao lado de velhos barris de carvalho, é pesada e feita numa mistura de cobre com alguma outra coisa. Tem aquele tom esverdeado que a gente chama na roça de zinabre. Conta-se que antes de o sítio de meus avós existir, havia um casebre erguido sobre um lamaçal. Quando meu avô construiu a casa no local em que se erguia a tapera, havia um pequeno cômodo que resistia ao tempo. Estaria vazio, não fosse a ruína de um antigo tear para fiar algodão. O tear original sumiu, contou-me Bá, certo dia. Daí, minha falecida bisavó comprou um tear novo e começou a trabalhar no mesmo local em que encontrou o tear antigo. Daqui em diante, fica uma lacuna. Muito tempo atrás, as pessoas não tinham o costume de registrar os acontecimentos como fazemos atualmente. E por isso, sentimos que o quebra-cabeças do passado fica sem algumas peças importantes. Por que aquele casebre não foi demolido de todo? E por que foi conservado um pedaço do mesmo no corpo da casa do sítio? Ninguém soube explicar isso. O que eu ouvi dizer é que o quartinho de taipa original é hoje aquele quarto fechado que vou abrir esta noite. Todos dormem nos quartos que ficam além da salona e, se tenho olhos que me espreitam, deve ser apenas de almas boas, que vagueiam próximas às janelas que dão para o quintal. Nem o gato Eurípides está me acompanhando. Estou sossegado para colocar a chave na tranca. Por que será tão gostoso abrir portas? Ver o que há do outro lado das coisas? Você já fez isso? Já olhou pelo buraco da fechadura para ver alguém tomando banho? Estou com muito medo agora e, para não despertar ninguém, uso minha lanterna de bolso. Faço 2 voltas com a mágica chave. Clac, clac. Foram os sons da fechadura de ferro. Um tanto decepcionado, entro em um cômodo aparentemente normal, apesar do escuro quase absoluto. Sinto um cheiro de lugar fechado e com ar parado. Fecho a porta. Por que o acendedor? Procuro o acendedor. Encontro um daqueles bem antigos dependurado por um fio preto que desce do teto e a gente aperta um interruptor. Com um clique, tenho luz elétrica. Que bom! Vou começar a investigar. Vejo uma sala ampla. Não imaginava que fosse tão grande assim. Do lado de fora parecia minúscula. Sobre mim, há muitas teias de aranha. Ao lado, mais teias, descendo do teto ao chão, formando um chale grotesco. As aranhas, contudo, parecem estar dormindo. Não há minha só para eu elogiar o trabalho de fiação. Do que eu tenho medo agora? Tenho medo da velha de um olho só que minha tia Clara me falou. Dos morcegos não tenho medo, não. Há um bem acima de mim, que deve ser parente do morcego Eugênio, da casa de minhas 3 tias tricotadeiras. No forro de palhinha trançada, há um buraco que deve servir de entrada para que muitos bichos da noite se abriguem. No centro do cômodo vejo um tear enorme, lindo, se bem que empoeirando, mas com os fios ainda esticados.
Em meu costumeiro caderno de anotações, o caderno de segredos misteriosos, que sempre trago comigo por toda parte, fiz pesquisas sobre o tear, em Roca para a aula sobre história de Minas Gerais. Vou aproveitar a luz que acendi para ler algumas partes para você. O tear era uma peça muito importante para os habitantes do sul de Minas, e ainda é em cidades que vivem basicamente do artesanato da fiação. A roca é um instrumento menor para tecer, tem um pedal e um fuso, que é aquilo que espetou a bela adormecida, antes dela adormecer, é claro, no conto de fadas. Quando comecei a ler, percebi que eu era analfabeto de tear. Vou explicar. Descobri, brincando de palavras cruzadas, que podemos ser analfabetos de muitas coisas, não só de letras, números e interpretação de textos. Quem não sabe pintar é meio analfabeto de pintura. Quem não tem educação é analfabeto de boas maneiras. Assim, quem não sabe o que é tear e nada entende de fiação, realmente é um analfabeto no ramo. Angustiado com essa história dos analfabetismos que nos rodeiam, tratei de entender um pouco mais sobre um tear e uma roca. Arrumei um desenho de um tear antigo e escrevi o nome das partes para você entender melhor. Veja o desenho e acompanhe minha explicação. Um conjunto dos fios esticados é chamado de urdume. Quando há vários conjuntos de fios esticados, chamamos de trama. Palavra legal, pois também dizemos assim: a trama do filme de suspense é muito bacana. É que a vida é um tear. Temos nossos fios também, não é? E temos ainda as tramas, e os tecidos, e os textos. Mas voltemos da filosofia. Este tear que você está vendo no desenho é chamado tear de pedal. Os fios trabalhados podem ser em algodão cru, tingidos ou não. Na trama, eles são assados no sentido transversal do tear com o auxílio de uma agulha chamada navete. A trama é passada entre os fios da urdidura, por uma abertura entre os fios ímpares e pares denominada cala. Alguns teares também precisam de um pente, mas não é aquele de cabelo. Um pente é um objeto que permite levantar e abaixar alternadamente os fios da urdidura para liberar a abertura da cala e a passagem da trama. Entendeu? Parece meio complicado, mas não é. Agora veja uma roca no outro desenho que fiz. Ela é um instrumento usado para a manufatura de fios artesanais por uma fiação manual. Com a roca, podemos fiar fibras de origem animal, lã de carneiro e de cabra, por exemplo, vegetal, algodão, linho, rame, juta e até sintética, descoberta mais recente. Vovó sempre diz: cada um roca com seu fuso. É um velho ditado, ou seja, cada um na sua. Tudo isso faz parte da pesquisa que fiz. Ah, você percebeu esse piscar? Acho que a lâmpada vai queimar, pois está piscando sem parar. Deixe-me investigar melhor. Ao lado do tear está a roca, mas quebrada. Que pena. Além de muitos sacos com fios e lãs ainda não fiadas. Gostaria de entender melhor como a roca funciona. Que surpresa! Tem um visitante! Uma voz esgarniçada e com tom maligno deu-me um susto, vindo de trás. Olho e me espanto. É a velha de um olho só. Deve ser ela. Tia Clara estava certa. Minha alma líquida congela de medo. Quer que eu lhe descreva o que vi? Então, até aí, né, a gente tem uma historinha entrando no quarto, tá? Isso me parece mais uma introdução para o nosso próximo texto que a gente vai estudar ainda essa semana, que é esse aqui, ó, A Velha de um Olho Só. É a continuação da história depois, tá? Que vai ter uma atividade aqui sobre essa história no próprio livro aqui do Ler e Escrever. Mas por hoje era para a gente parar nessa primeira parte, né, entrando no quarto, e responder as perguntinhas. Vamos lá, então. Que tipo de texto é esse? O gênero textual é conto de mistério. Qual o título? Entrando no quarto misterioso. Entrando no quarto misterioso. Quem escreveu? O nome dele aparece tanto lá em cima quanto aqui no final. Adriano Messias. Que personagens aparecem na história? Bom, tem a pessoa que está narrando, né? A pessoa que está narrando. Ele fala da tia Clara e ele fala do gato, né? Eurípides. Então, vamos colocar aqui, ó. O narrador. A gente chama esse narrador que participa da história de narrador personagem, tá?
a tia Clara, o gato Eurípides. Ele cita, né? O gato não aparece realmente na história, mas ele fala: "Ai, nem o Eurípides está me acompanhando". E a velha de um olho só, que aparece ali no finalzinho do texto, tá? Vou colocar essa resposta aqui, que ela é mais compridinha e não vai caber as outras. Essa é a resposta da 4, tá? Então, vamos continuar. 5. De onde a história foi tirada? Se a gente olhar aqui no finalzinho do texto, ela foi tirada de Histórias Mal-Assombradas de Portugal e Espanha, da editora Biruta, de 2016. Então, vamos escrever aqui. Histórias Mal-Assombradas. Tem o hífen, né? Assombradas de Portugal e Espanha. E Espanha. Pronto. Por mais para frente isso aqui. Aí dá para... Pronto. A história é contada em que pessoa do discurso? Quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, em qual dessas pessoas é contada a história? Em primeira pessoa, tá? Em primeira pessoa. No caso, a primeira pessoa do singular, o eu, tá? O narrador, ele participa da história, né? Ele chega, né? Ele tá contando uma coisa que está acontecendo com ele ali, né? Tá? Minha falecida bisavó, né? A bisavó dele, tá? Então, o narrador, ele é um personagem. Então, a história é contada em primeira pessoa. Qual a parte da história que você mais gostou? Aqui é resposta pessoal, tá? Você vai dar a sua resposta. Você gosta de histórias de mistério? Cite a sua favorita. Resposta pessoal também, tá? Você vai citar a história de mistério que você gosta. Pode ser filme também, viu? Retire do texto. Agora uma parte de gramática, né? Um substantivo comum. Pessoal, substantivos são tudo que dá nome aos seres. Então, substantivo comum: chave, avós, tempo, tá? Quebra-cabeças, tudo isso daí é nome de alguma coisa, casebre, tá? Então, são nome de coisas, tá? Eu vou colocar aqui a chave. Ou o quarto, mister, o quarto também é, né? Eu vou colocar a chave. Um substantivo próprio é um nome, tá? De pessoa ou de lugar. No caso, a gente tem a tia Clara, né? Que ele cita o nome. Tem o gato que chama Eurípides, tá? Então, são nomes próprios. Eu vou colocar o nome do gato, porque eu gosto de gato, tá? Vou colocar Eurípides. Mas você poderia ter colocado o nome da tia Clara e tal. Um adjetivo, tá? A gente tem um adjetivo aqui no título do texto misterioso. É um adjetivo, tá? Velhos barris, velho é um adjetivo. Adjetivos são palavras que dão característica ao substantivo. O que é misterioso? O quarto. O que é velho? Os barris, tá? Tem mais, tem vários. Avó, falecida, né? Então, tudo isso daí são adjetivos, são características que são dadas ao substantivo, tá bom? Então, eu vou colocar do título, misterioso, um adjetivo, misterioso. Um pronome possessivo. O que é um pronome possessivo? São palavras que demonstram posse, tá? E se referem às pessoas do discurso. Substituem ali. Minha falecida avó. Minha pertence à pessoa que está falando. Minha é um pronome possessivo de posse. Ela é minha avó, bisavó, né? Minha. E um pronome demonstrativo, tá?
Os pronomes demonstrativos, eles indicam, né, este, aquele, tá? No texto, a gente encontra o pronome demonstrativo este, né? Mas tem outros também. Então, as atividades de português eram essas. Eu peço na 10 para vocês ilustrarem o texto. Lembrando, professora, precisa desenhar? Precisa. Por quê? Vocês sempre tinham preguiça de desenhar, né? Por que precisa desenhar? Porque ilustrar um texto também é uma forma de interpretar ele. Você transforma o texto em um desenho, você tira a essência do texto e transforma ele em um desenho. Então, se está na 10 para ilustrar o texto, não é uma coisa inútil, não é uma coisa boba, é uma atividade que vocês precisam fazer, tá bom? Então, até aí a parte de português, agora a gente vai para matemática. Inteiros, décimos e centésimos, tá? Então, a gente trabalhou bastante aí já com os números decimais. Os números decimais também são chamados números com vírgula, tá bom? Então, a gente tem ali, a gente sempre trabalhou com as casas, a gente chegou até a centena de milhar, não foi? A casa da centena de milhar? Centena de milhar, a gente até chegou no milhão, mais do milhão para frente aí, fica mais extenso, né, o número. Então, vamos parar aí na centena de milhar. Quais são as casinhas decimais que vocês conhecem? Centena de milhar, dezenas de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Não eram essas casinhas que a gente trabalhava? A gente não trabalhou até a sétima ordem? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. A sétima seria a casa dos milhões. A gente chegou na casa dos milhões, mas vamos considerar aí até a centena de milhar, tá? Então, a gente tem aí a ordem das casas decimais. Quanto mais para a esquerda, maior o número. Quanto mais para a sua direita, menor o número. E a gente trabalhava com números inteiros, então a gente ia até o número 0. Mas existem números menores que 0? Sim, existem. São os números negativos, tá? E assim, entre o 0 e o 1, existem números entre o 0 e o 1? Sim. Assim como existem números entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, que são os números com vírgula, tá? Então, a gente bota uma vírgulazinha e representa os décimos, os centésimos e os milésimos, tá? Então, o D grande é de dezena, o D pequenininho é de décimo. O C grande é de centena, o C pequenininho é de centésimo, tá? São números menores aí que 1, tá bom? E os milésimos, que a gente vai ver mais para frente, porque hoje a gente vai trabalhar até os centésimos, tá? Então, vamos lá. Além dos números inteiros, temos os números decimais. Observe. 1 sobre 1, a fração aqui. Isso quer dizer que eu tenho uma figura, tá? Ela foi dividida em quantas partes? Em uma. É uma inteira, não é? Ela não está dividida. 1 sobre 1 é igual a 1. Então, isso representa um inteiro, tá? Agora, se eu tenho a mesma figura, tá? Deixa eu puxar aqui. E eu falar que ela foi dividida aí em 10 partes iguais, tá? Essa figura aí foi dividida em 10 partes iguais. Deixa eu ver se eu consigo dividir ela aqui em 10 partes iguais. Vai ficar complicadinho, tá? Que é 10, 100 e 1000, né? Mas eu vou fazer o de 10 para exemplificar para vocês, tá? Vamos lá. Aqui. E aqui, muito bem, vamos ver. Ai, complicado desenhar no computador. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui não tá bem igual essas 10 partes, mas dá para vocês entenderem, porque é bem difícil desenhar aqui no computador, tá? Se fosse na minha lousa lá na sala de aula, seria mais fácil, né? Deixa eu puxar mais um pouquinho. Bom, vamos lá. Então, faz de conta que aí está dividido em 10 partes iguais, tá? Uma peça, né? Uma figura foi dividida em 10 partes iguais. Cada pedaço dessa figura representa um décimo, tá?
ou 1/parte de 10, tá? E eu posso transformar essa fração 1/10 em 0,1. 1/100, tá? É como se fosse a mesma figura dividida em 100 partes iguais, tá? Dividida em 100 partes iguais, cada partezinha dessas 100 representa aí 1/100 ou 0,01. Então, vamos observar esse número aqui, ó, 4,12. Como que eu leio esse número? 4 inteiros, 1/10 e 2/100. Se eu fosse colocar esse número aqui, ó, nas casinhas decimais, aonde fica o 4? O 4 não é unidade? Vírgula, 12, 1/10 e 2/100, tá? Então, aqui nas casinhas decimais, ele ficaria nessa posição, tá? 4 unidades, 1/10 e 2/100, tá bom? Então, vamos fazer as atividades do nosso livro didático da página 167 até a página 169. Vamos lá. Pacientemente, uma tartaruga está indo da casinha até o prato de comida. Então, a gente tem a tartaruguinha aí, tá? Este percurso está dividido em partes iguais. Em quantas partes iguais ele está dividido? Então, cada intervalinho desse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 intervalinhos, tá? 10 partes iguais. Represente com uma fração cada parte do percurso. Cada pedacinho desse é uma parte de 10, então é como se fosse 1/10. Represente com um decimal e escreva a leitura desse. A gente transforma 1/10 em 0,1, tá? Represente com uma porcentagem, como estudamos na unidade 6. Então, gente, 1/10 é a mesma coisa que 10%, tá? Agora, observe novamente o percurso e complete a tabela. Então, aqui, ó, 1/10 é igual a 10%, tá? Esse daqui é o cálculo que ele fez para chegar na porcentagem. Ele multiplicou em cima e embaixo por 10, tá? 10 sobre 100, você transforma o 100 em símbolo da porcentagem, fica 10%, tá? Então, aqui, o percurso da tartaruga. Parte já percorrida pela tartaruga, ela já percorreu 1, 2, 3 intervalos, tá? Então, 3/10. 3/10 é igual a 0,3 e se lê 3/10. Parte que a tartaruga ainda vai percorrer, então ainda falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pedaços de 10. 7/10 eu transformo em número decimal, fica 0,7, 7/10, tá? Aí você deve estar se perguntando, mas professora, como que eu transformo 7/10 em número decimal? É facinho, tá, gente? Vocês vão pegar aqui os 7/10, tá? Como que eu transformo um número em fração em número decimal? Ou você divide, né, 7 por 10, pode dividir na calculadora, ou você simplesmente copia o 7. Tá? Isso é divisão por 10, por 100 e por 1000. Quantos zerinhos possui o 10? Um zerinho só, tá? Então, aqui, ó, o número 7 inteiro é como se fosse assim, tá? O 7 inteiro. Aí você se pergunta, se o 10 ele possui um zerinho só, é como se eu pegasse a vírgula e fizesse ela andar uma casa decimal, tá? Então, eu peguei a vírgula, tirei ela daqui e ela andou uma casa. Se fosse por 100, ela andaria 2 casas e ficaria 0,07, tá? Mas como é por 10, é 0,7, tá bom? Então, vamos lá. Responda depressinha. Como indicamos usando porcentagem a parte do percurso que a tartaruga já percorreu? Então, pessoal, 3/10 você multiplica 3 por 10 dá 30, 10 por 10 dá 100. Transforma o símbolo, o 100, em um símbolo de porcentagem, 30%. 2. Escreva como se lê a parte pintada da figura dos itens A e B e represente com fração irredutível, com decimal e com uma porcentagem. Então, vamos lá. A primeira figura, depois ele quer que pinta 0,4 da figura do item C, tá? Então, a primeira figura, ela está dividida aí em quantas partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, foi pintado 5 partes de 10. 5 partes de 10 é igual a metade, não é? 1/2? 5/10 não é igual a 1/2? Né? 5 é metade de 10.
tá? E se é metade, qual é a porcentagem da metade? É 50%, ou 0,5, tá? Aqui está dividido em 10 partes também, foram pintadas 9. 9 décimos, multiplica 9 e 10 por 10, fica 90 sobre 100. O 100 vira o símbolo da porcentagem, 90%, ou 0,9. E aqui eu tenho um retângulo, ele estava dividido em 10 partes iguais, e você tinha que pintar 0,4, tá? Ou 40% da figura, tá? Quanto é 40% de 10 pedaços aí, tá? Seriam 4 pedaços aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, você tinha que pintar 4 pedacinhos de 10, tá? 4 décimos, ou 0,4, ou 40%. 3. Considerando o círculo como unidade, represente toda a parte pintada de amarelo nas seguintes formas. Então, pessoal, aí entra o número misto, né? Aqui, se a gente for ver, é 1 inteiro e 2 pedaços de 10. Então, 1, 2 décimos. Na forma de fração, se a gente for pegar a figura inteira, né? Se ela fosse dividida em 10 partes, seria 10 partes de 10 para pegar tudo. Mais 2 décimos, 10 mais 2, soma com denominadores iguais, copia o denominador. 10 mais 2, 12, 12 sobre 10. E na forma decimal, a vírgula vai andar uma casinha, né? Porque o 10 tem um zerinho só. Então, fica 1,2. Represente usando o número decimal. 8 décimos vira 0,8. 1 mais 4 décimos é como se fosse 1,4. Por quê? 4 décimos é 0,4. Você soma 1 mais 0,4 dá 1,4. 4 unidades e 1 décimo. 4 unidades e 1 décimo, tá? Aí é só encaixar nessas casinhas aqui, ó. 4 unidades e 1 décimo. 4,1. Escreva como se lê. 0,4 a gente lê 4 décimos. E aqui, 3 inteiros e 1 décimo, número misto. 6. Observe a imagem. Complete. 1 décimo do centímetro equivale a 1 milímetro, tá? Aqui é como se fosse milímetro, porque ele é dividido em 10 milímetros, né? Então, 1 décimo é 1 milímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros, ou 1 milímetro é igual a 1 décimo de centímetro, que é igual a 0,1 centímetros. P. Agora, relacione centímetro e milímetro e continue completando. 2 centímetros é igual a 20 milímetros. 1 centímetro não tem 10 milímetros, então 2 centímetros, 20 milímetros. 0,3 centímetros é igual a 3 milímetros. 1,5 centímetros é igual a 15 milímetros. E 40 milímetros é igual a 4 centímetros. 7 milímetros é igual a 0,7 centímetros e 29 milímetros é igual a 2,9 centímetros. Aqui, segmento de reta, ó, tudo que a gente já estudou, né? Segmento de reta, fração, tudo entrando aí em números decimais. Quanto mede o comprimento deste segmento de reta AB, tá? Então, esse segmento vai do 0 ao 5, então ele mede 5 e tem mais 4 pontinhos para chegar no ponto B. Então, é 5,4 centímetros ou 54 milímetros. Desenhe um segmento de reta CD, cujo comprimento meça 3,7 centímetros. Então, você desenhava até o 3 e depois contava 7 pontinhos aqui na frente, tá? Seria 3 centímetros e 7 milímetros. Veja a medida da massa ou peso, né, de cada criança. Qual dessas crianças pesa mais, tá? Se a gente for observar, é o César. Por quê? Todo mundo pesa 32, 33, né? É 32 em uns quebrados, mas 32 em uns quebrados, que a gente fala, né? 32,5, 32,7 é menor que 34 do César. E qual pesa menos? É a Alice, tá? 32,5. Escreva os 4 números em ordem decrescente. Então, vamos lá. Primeiro César, 34. Depois a Laura, 33. Depois o Antônio, 32,7. Por último, a Alice, 32,4. E aqui uma atividade de exploração, né? Esta figura está dividida em partes iguais. Pinte 5 partes, tá? Então, aqui, um exemplo de como pintar 5 partes de 10 aqui.
tá? Represente a parte pintada com uma fração decimal e ache uma fração equivalente a ela com o menor numerador possível. Então, 5 décimos, pessoal, é a mesma coisa que 1/2, tá? Que seria a menor fração possível aí. Qual decimal indica a parte pintada? 5 décimos é igual a 0,5. Como é a leitura desse número? 5 décimos. Por isso, 0,5 indica metade ou meio, tá? Então, complete. Qual é o 0,5 do dia, né? A metade do dia, 12 horas. Um dia tem 24 horas, então metade, 12. 0,5 toneladas. Uma tonelada tem 1.000 quilos. Meia tonelada são 500 quilos. 0,5 centímetros, tá? Dá 5 milímetros. Um centímetro tem 10 milímetros. Então, metade seria 5. E 1,5 hora, tá? Uma hora tem 60 minutos. Metade da hora, 30. Então, 1h30 dá 90 minutos. 60 mais 30, 90. 9. Relacione cada item ao valor adequado, usando os números dos quadros. Então, vamos lá. 1,5 é 1,5. Pouco mais que 1,5, 1,6. Quase 2, 1,9. Quase 1,5, 1,4. Pouco mais do que 1, 1,1. Menos do que 1, 0,8. Tá? Então, quando você assimilava aí os intervalos entre os números, né? Entre 0 e 1 eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Você conseguia aí entender a função e a relação entre os números decimais, as frações e as porcentagens, tá bom? Pois eu vou dar uma provinha disso, hein? Então, estudem. Essas, então, foram as atividades de hoje, né? Era até a página 169 aí, tá? Depois a gente já vai entrar em outro tema aqui. Então, era até aí a atividade de hoje, tá? Façam as correções. Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!